Então, essa moça, depois, mais tarde, ela veio a falecer. Ela faleceu, teve um problema de câncer, faleceu, mas deixou aí, parece que 1 ou 2 filhos. E o Pelé, de certa forma, ele teve uma certa resistência em reconhecer aquela menina como sendo a sua filha. Então, hoje, o que nos identifica como filhos de Deus, como filhas de Deus? O que nos identifica? Será que é pelo nosso traje? Nosso cabelo com aquele birotezinho? Ou então cabelo comprido? Eu me lembro que uma vez eu conversei com uma determinada pessoa, estava numa livraria evangélica, e alguém que estava ali também era evangélico, nós conversando e tal, e sobre religião, sobre a igreja dele especificamente. Então eu falei, como que é na sua igreja lá, as pessoas, sobre a consagração das pessoas e tal? Eu falei, lá na nossa igreja, quanto mais o cabelo é comprido, mais consagrada a pessoa é. Eu falei, é? Aí então eu falei, tem uma moça que tem um cabelo aqui embaixo no tornozelo, né? Falei, nossa, então ela é muito consagrada? É consagrada, porque ela tem um cabelo comprido. Conversei com a outra pessoa, que inclusive anda pelo nosso bairro lá, ele faz corta grama, algumas coisas assim, o seu José, não sei se vocês conhecem, seu José, e ele disse o seguinte, não, na minha igreja os homens todos têm que andar com camisa de manga comprida, e aqui tem que estar com botãozinho no lugar, na casa certinha, assim por diante. Falei, misericórdia, cada tipo de gente que aparece, né? Mas as pessoas, elas não são de fato conhecidas, podem até ser reconhecidas como religiosas, mas como filhos de Deus, é por uma outra maneira que nós vamos entender que se de fato são ou não filhos do Senhor. E quando nós pensamos nisso, nós lendo a palavra, o livro de Gálatas, Paulo fala primeiro sobre um evangelho que não era um evangelho de Jesus Cristo, que estavam pregando, e de repente a pessoa prega um evangelho que não é o de Cristo, como se fosse de Cristo. Parece que é, mas não é. É o remédio Denorex, né? Parece que é, mas não é. E há crentes também assim, que parece que são, mas não são. Parece que são cristãos, mas não são. São apenas religiosos, são apenas frequentadores de igreja, e, de fato, eles não têm nenhum compromisso com o Senhor Jesus. Então, o texto da palavra diz que há pessoas, conforme diz aqui no versículo 6 do capítulo 1, sexto versículo, diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E diz, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo vindo um anjo do céu, ainda que eles preguem o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Seja anátema, isto é, seja amaldiçoado. Então o evangelho de Cristo, muitos entendem que o evangelho de Cristo é o quê? É como que tipo de roupa você usa. É lógico que a palavra de Deus diz que nós devemos estar na presença do Senhor, viver o que? Com decência e ordem. Isso é muito importante, com decência e ordem. Então nós precisamos ver o que? Como nós nos comportamos e como nós nos vestimos, o que falamos, o que pensamos, assim por diante. Isso é muito importante, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então é importante que nós tenhamos também um testemunho cristão. Como disse alguém, que o testemunho da pessoa era tão verdadeiro quanto uma nota de R$3. Vocês conhecem uma nota de R$3? Não? Então, muitos crentes são assim. São tão verdadeiros quanto uma nota de R$3. Mas Pedro, apóstolo, ele fala muito sobre o comportamento cristão. Porque Pedro, ele teve um comportamento ao negar a Jesus, ao viver longe de Jesus, ao fazer presença ali entre aqueles que estavam, os algozes de Cristo, os perseguidores, que depois o levaram à crucificação. Então Pedro esteve com eles, seguia Jesus de longe, diz a palavra. Pedro assentou-se entre aqueles que estavam para crucificar a Jesus, e Pedro também o que? Negou a Jesus. Então esse não é o comportamento cristão. Então, quando Pedro escreve a sua carta, em especial aos forasteiros,
ele diz o seguinte, que o nosso comportamento deve ser o quê? De temor, deve ser de santidade diante de Deus, para que sejamos reconhecidos, de fato, como filhos do Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela vai mostrar-nos uma situação, por exemplo, quando aconteceu, o povo havia saído do Egito, então havia libertado, o povo havia libertado pelo poder de Deus ali do Egito. O Egito é uma simbologia de mundo, quer dizer, então Deus tirou o povo de Israel das garras do mundo. Isto está escrito lá também na carta, como Paulo escreve aos Colossenses. Ele diz o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz no Filho do seu amor. Então nós fomos libertados e fomos o quê? Transportados. Isto é, agora nós estamos em Cristo, não mais sobre a rédea, sobre a régia do inimigo. Então nós estamos agora na presença de Deus, nós somos de Cristo Jesus. E há um outro fator muito importante com relação a essa verdade de sermos nós filhos de Deus, e Paulo também escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E diz, em quem também vós, depois de ter ouvido o evangelho da vossa salvação, o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, crido. O que diz a palavra? Quando nós ouvimos o evangelho, quando nós cremos no evangelho, diz então a palavra que nós somos o quê? Selados com o Espírito Santo da verdade. Então existe um selo no coração daquele que é de Jesus Cristo, isto é, a presença do Espírito Santo na vida do crente. E diz ainda a palavra que ele é o penhor da nossa herança até o quê? O resgate da sua propriedade, isto é, quando Jesus vier, quando Jesus voltar para levar a sua igreja, aqueles que foram selados pelo Santo Espírito da promessa, esses subirão com Jesus. É o arrebatamento de que fala o apóstolo Paulo quando escreve aos Tessalonicenses, primeira carta, no 5º versículo, no 4º versículo, no 4º capítulo. Então diz, nós seremos o que? Arrebatados juntamente com ele. Nós subiremos com Jesus, a igreja subirá com Jesus, mas aqueles que não têm o selo do Espírito Santo, aqueles que não pertencem a Deus, que aqueles que não creram no Evangelho, aqueles que rejeitaram a Jesus, aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus, esses não são de Cristo Jesus. Então, no capítulo 32 do livro de Êxodo, quando o povo sai do Egito, está no seu caminho, ali no deserto, indo para Canaã, para a terra prometida, Moisés sobe ao monte para orar ao Senhor. Moisés sobe juntamente com Josué. E diz que quando eles estavam ali, permaneceram ali 40 dias. 40 dias na presença de Deus, em oração, em jejum. E de repente, Deus diz, olha, volta para o seu povo, porque aquele que você tirou do Egito estão pecando contra mim. E quando eles foram chegando, Moisés e Josué disse, olha, parece barulho de alegria, de festa. Mas Moisés já sabia o que Deus havia dito a ele. Olha, é o povo que está pecando, que fizeram de um bezerro, o quê? Como se fosse um Deus, um ídolo, e diante deles, desse bezerro, estavam prestando culto ao Senhor. Culto ao ídolo, lógico, né, ao bezerro. Então Deus fez isso, Moisés desceu, quando Moisés chegou, viu ali aquela multidão adorando aquele Deus, um simulacro, né, de um animal, então, de um bezerro, e diz que Moisés então quebrou as leis, as 2 tábuas. Quebrou diante da aversão que ele sentiu pela atitude daquele povo.
E ele então, conversando com Arão, que havia ficado, que era o sumo sacerdote, Arão disse, olha, o povo trouxe as joias e tal, e eu joguei no fogo e apareceu isso aí. Arão, que era o sacerdote. É lógico que diz a palavra que ele trabalhou o quê? Com um buril, mexendo aquele ouro, escultuando aquele ouro para que acontecesse que virasse logo um bezerro de ouro. Mas o que nos interessa é o que vem a seguir. A palavra do Senhor nos diz que Moisés disse, olha, os que são de Cristo Jesus, os que são de Deus, os que são do Senhor, apartem-se. Apartem-se desse Deus. Apartem-se do bezerro, da idolatria. Então os levitas se apartaram e diz a palavra que naquele dia Deus mandou seu fogo sobre aquela grande multidão, 3.000 pessoas morreram, mas Moisés intercede pelo povo, pede que a ira de Deus seja aplacada, e Deus abençoa então, e Deus livra aquele povo do extermínio. Os que são do Senhor, apartem-se. Então, meus irmãos e minhas irmãs, os que são do Senhor, os que são de Cristo, então essa é a palavra. E os que são de Cristo Jesus, diz que crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Interessante. A primeira coisa que o Senhor Jesus nos deu ao nos chamar, ao nos convidar para uma nova vida, para uma nova caminhada, foi justamente o quê? Uma cruz. Uma cruz. Jesus, ao chamar a igreja, ao chamar aqueles que deveriam acompanhá-lo, segui-lo, ele diz, tome cada dia o quê? A sua cruz. Tome cada dia a sua cruz. Vem, segue-me, siga-me. Então Jesus disse essas palavras porque ele sabia o que eles haveriam de fazer, o que haveria de acontecer à sua própria vida, quando ele foi à crucificação. E apóstolo Pedro diz que aquele que morreu deixou o quê? Deixou o pecado. Isso está escrito, isto é, agora vive em santidade. Então, quando nós deixamos o pecado, nós vivemos em santidade, não há como ser diferente. Então, a palavra do Senhor diz que eles tomaram sua cruz, você que tomou a cruz de Cristo. Então, a palavra diz o seguinte, nós devemos seguir a Jesus, seguir pelos passos de Jesus, por onde Jesus andou, por onde Jesus andar, por onde Jesus se manifestar. Assim também nós deveremos ser em nossas vidas. Então, a palavra do Senhor nos diz que esse tomar a cruz, quer dizer, é o iniciado do discípulo de Jesus Cristo, do cristão. Então, o que diz a palavra? Ao longo da vida de Jesus Cristo, e depois chegando até mesmo Paulo falando sobre a vida e morte e a ressurreição de Jesus, no livro dos Filipenses, ele diz que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus deve haver em nós também. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não teve, em forma de homem, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo Deus, ele não pretendeu ser Deus. Então ele se esvaziou, diz a palavra. Ele se esvaziou e assumiu a condição que? De ser humano, a condição de servo. E diz ainda, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, sendo Deus, ele se fez homem. Quer dizer, as duas naturezas há em Jesus Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Mas nós, muitas vezes, sendo homens, queremos ser deuses. Esse é o grande problema da humanidade. Então a palavra de Deus diz que Jesus, ao assumir a sua condição humana, diz a palavra que ele se fez homem, se fez servo, se esvaziou de si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então essa deve ser a nossa atitude. Nós estamos nos esvaziando de nós mesmos? Nós estamos nos tornando servos para servir aquele que nos chamou, para que sigamos os seus passos? Nós estamos em obediência a tal ponto de sermos obedientes até a morte? Basta nós fazermos um levantamento da palavra de Deus, em especial no capítulo 11 do livro de Hebreus, nós vamos encontrar lá pessoas que se voltaram para Deus, entregando as suas vidas
ao ponto de se deixarem levar pelas maldades dos homens, deixar levar no sentido que se submeteram tanto à palavra e eles foram à morte. Foram à morte por causa do nome de Jesus, quer dizer, não negaram a fé em Jesus Cristo. Então, muitos deles foram maltratados, foram surrados, foram aprisionados, foram mortos ao fio da espada, foram comidos por animais, por leões e assim por diante, pessoas dos quais, diz a palavra, o mundo não era digno. Então, pessoas que tinham compromisso com Jesus Cristo, compromisso com a sua palavra, compromisso com a sua cruz. Por isso está escrito na palavra, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Essa é a palavra de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Esse meu viver que vivo na carne, eu vivo o quê? No poder do Espírito Santo de Deus, no poder do Senhor Jesus Cristo, daquele que me amou e se entregou por mim. Porque quando tomamos a cruz de Cristo, quando aceitamos seguir a Jesus Cristo, nós aceitamos até as últimas, o quê? Consequências. E a última consequência é a morte. A obediência que nos leva até a morte. Mas interessante é que Paulo, terminando aquele texto sobre Jesus Cristo, fazendo-se homem, se esvaziando, fazendo-se servo, obediente até a morte, ele disse, ao final do texto, ele disse, pelo que Deus o elevou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que toda língua confesse que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai, mas diz também para que todo joelho se dobre diante do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o fato de nós nos entregarmos a Cristo, o fato de nós vivermos a vida de Cristo, o fato de nós vivermos como Cristo viveu, não é menosprezo para nós o esvaziarmos, o tornarmos-nos servos, o sermos obedientes até a morte e morte de cruz. Pelo contrário, isso nos eleva na presença do Senhor, ao ponto de um dia o Senhor dizer, esse aí é meu servo, bom e fiel, entra no meu reino, toma posse do meu reino. Então é isso, nós temos uma promessa. Jesus mostrou que o seu nome foi elevado acima de todos os nomes. Jesus mostrou pela palavra que o seu nome foi reconhecido por toda a língua. Hoje, aqueles que negam a Jesus, hoje, aqueles que lançam pedras nas igrejas, nos filhos de Deus, nas filhas de Deus, aqueles que não aceitam o Evangelho, um dia vão ter que se dobrar diante do Pai, um dia vão ter que se dobrar diante de Jesus e vão ter que dizer com as próprias palavras, com a própria língua, Ele é Senhor, Ele é Senhor. E às vezes a gente vê a mídia, né? Como que eles maltratam, né? Como que eles falam mal dos cristãos, dos filhos de Deus. Eu gosto muito daquele texto da experiência de Paulo na sua conversão, capítulo 9 do livro de Atos, porque quando Jesus se manifestou a Paulo, e Jesus disse o seguinte, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, admirado daquela voz, do esplendor que surgiu diante dele, falou assim, mas quem és tu, Senhor? Quem és tu? Quem és tu? Ele falou, quando perseguis um desses meus pequeninos, a mim você me persegue. Quando perseguem a igreja, perseguem a Jesus. Porque Jesus é o Senhor da igreja. Porque Jesus é o Senhor da sua vida, das nossas vidas. E essas pessoas haverão de prestar contas diante de Deus. Nós também nos achegaremos diante do Senhor. Mas diz a palavra
que nenhuma condenação há para aqueles, o quê? Que são de Cristo. Para aqueles que estão em Cristo. Daqueles que creem em Jesus Cristo. Então, quando a palavra de Deus nos diz que os que são de Cristo Jesus, eles crucificaram a carne com as suas paixões, com as suas concupiscências, isto é, aqueles que estão vivendo em santidade diante de Deus, porque pertencem ao Senhor, vivem como filhos de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos o quê? Imitar a Deus. Isso está escrito. Isso está escrito, eu digo para os irmãos e para as irmãs. Diz assim a palavra do Senhor. Sede, pois, meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus, como que? Filhos amados. Aí diz, andai em amor. Andai o quê? Andai como filhos da luz. Andai também com prudência diante do mundo em que você vive. Então, quando nós somos chamados filhos de Deus, não é simplesmente para sermos uma referência independente de um comprometimento com a palavra do Senhor, mas é sermos referência no modelo de vida, na maneira de viver, uma vida cheia de temor, uma vida cheia de santidade diante de Deus. Não estamos aqui para vivermos uma vida vivendo na carne, vivendo nas concupiscências, nos desejos carnais. E quando a gente fala em carne, quer dizer, há muitos crentes que são carnais. Há muitos crentes que são carnais. E a palavra de Deus divide, é interessante isso, porque divide em 3 tipos de homens, não é? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, do 14 em diante, diz assim, ora, o homem natural, são aquelas pessoas que não têm Deus, que não creem em Deus. E diz assim, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então esse é um tipo de homem que há nesse mundo. São pessoas que não têm temor nenhum a Deus. São pessoas que não se dão a obediência à palavra. São pessoas que estão caminhando o quê? Para a condenação eterna, porque não tem Jesus, não tem o selo do Espírito Santo, não tem nenhum compromisso com Jesus. E diz ainda, porém, o homem espiritual, esse é um segundo tipo de homem que está na igreja. Diz, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado o quê? Por ninguém. Esse é o homem espiritual, o homem que diz a palavra, tem a mente do Espírito Santo de Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que diz a palavra que Cristo é o cabeça da igreja. Então a igreja tem a mente de Cristo. A igreja precisa pensar como Cristo. A igreja precisa viver como Cristo. A igreja precisa testemunhar como Cristo, pregar como Cristo pregou. Então, isto identifica o povo de Deus com o próprio Deus. Mas o capítulo 3 fala de um tipo de homem que tem na igreja, porque na própria igreja pode ter muitas pessoas que não creem em Deus. São pessoas naturais. Ainda que elas não permaneçam na igreja, mas elas eventualmente podem vir à casa do Senhor. Mas existem na igreja os homens espirituais, as mulheres espirituais, pessoas comprometidas com o reino de Deus. Mas existem também, olha só o que diz a palavra, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Aí Paulo, aos Gálatas, ele identifica os homens que são carnais. E fala assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Os que são de Cristo vivem como Cristo. Os que são de Cristo vivem de acordo com a vontade de Deus, a sua palavra. Mas gostaria de falar também que os que são de Cristo, eles têm em suas vidas o fruto do Espírito Santo. Os que são de Cristo têm em suas vidas o fruto do Espírito Santo. Primeiro, os que são de Cristo, eles crucificaram a sua carne. Paulo diz assim, dia após dia morro. Porque hoje você está bem com Deus, mas amanhã você pode ser tentado, o inimigo pode assediar a sua vida. Então as obras da carne querem se manifestar e a palavra do Senhor diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal. Paulo diz, dia após dia eu morro. Então o cristão tem que fazer morrer o velho homem, a sua velha natureza, na qual nós fomos criados. Nós herdamos o pecado em nossas vidas através do pecado dos nossos pais. Então, nessa natureza nossa, ela não nos deixa, ela está presente em nossas vidas. Mas nós temos uma outra natureza, que é a natureza do Espírito Santo. Por isso diz a palavra, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então existe uma luta. E o cristão precisa fazer morrer a sua natureza carnal para que viva a sua natureza espiritual. O cristão precisa ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de obediência à palavra, de frequência à casa de Deus, participando, se interessando nos trabalhos, mas também testemunhando de Jesus Cristo, falando do seu amor, falando da sua graça, falando que Jesus Cristo é o único Salvador. Então, o cristão, aquele que se identifica com Cristo, aqueles que são de Jesus, eles se manifestam dessa forma, porque isso é bíblico. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que é o que? A nossa santificação. Então, quando diz o apóstolo, quando ele escreve, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, os que vivem no Espírito, diz a palavra, versículo 16 diz assim, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, ou seja, os desejos da carne. Andai no Espírito. Mas diz ainda que nós, como cristãos, nós devemos ser guiados pelo Espírito. Diz assim, no versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E diz ainda a palavra que nós devemos produzir o quê? Antes, no versículo 25, diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o cristão, ele anda no Espírito, o cristão, ele é guiado pelo Espírito, o cristão vive no Espírito. E daí surge o quê? Surge o fruto do Espírito. Que é para mostrar que você está no Espírito de Deus, que você é de Deus. Então diz a palavra do Senhor, mas o fruto do Espírito, se você anda no Espírito, se você vive no Espírito, se você é guiado no Espírito, você só pode ter fruto do Espírito, que é o que nós falamos aqui sobre essa relação. E observe que aqui não está no plural, está o quê? Está no singular. O fruto. Não está dizendo os frutos, mas o fruto do Espírito, porque se o Espírito de Deus está na sua vida, você tem em sua vida amor, você tem alegria, você tem paz, você tem longanimidade, você tem benignidade, você tem bondade, você tem fidelidade, você tem mansidão, você tem domínio próprio.
porque você é guiado pelo Espírito, você anda, você vive no Espírito Santo de Deus. Aí Paulo fala, na sua carta aos Efésios, sobre a questão da plenitude do Espírito, versículo 18, capítulo 5, diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós fizemos menção aqui do primeiro capítulo de Efésios, quando diz que quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós cremos no Evangelho, então nós somos o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Então o Espírito Santo de Deus está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E esse templo no Espírito Santo, a palavra de Deus diz: quem destruir o seu templo, o Senhor também o destruirá. Então a nossa maneira de viver diz muito aquilo que nós temos dentro de nós, quem domina sobre nós, quem está no controle das nossas vidas. Estamos obedecendo à voz da carne, do pecado, ou à voz do Espírito, para vivermos em santidade diante de Deus. Mas eu quero já passar a uma outra condição do viver como filhos de Deus, os que são de Cristo. Então nós vimos que, primeiro, os que são filhos de Deus, eles crucificaram a carne. Depois, os que são filhos de Deus, eles vivem e andam no Espírito, mas também o que eles têm? O fruto do Espírito. Os que são de Deus. Senão, não tem essas características na sua vida. E lá no finalzinho do capítulo 6 de Gálatas, no versículo de número 17, diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo o quê? As marcas de Jesus. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aí a gente pergunta, quais são as marcas de que de fato nós pertencemos ao Senhor? Há uma história, diz que um pregador foi pregar numa igreja e após o culto ele estava cumprimentando as pessoas que estavam saindo do templo e de repente resolveu perguntar a um casal que estava também saindo do templo, e assim, os senhores são cristãos? Aí o homem levantou, assim, lógico, ele dirigiu a sua palavra: nós somos, lógico que somos. Eu sou o presbítero da igreja, muito prazer. Eu sou a esposa dele, esposa do presbítero. Nós frequentamos a igreja desde criança, nossos pais, nossos avós já frequentavam a igreja. Eu sou professor da escola dominical. Eu canto no louvor. E foram dizendo algumas coisas, o homem, ainda com a mão apertando a mão daquele homem, disse: mas vocês são cristãos? Aí ele: mas como? Nós frequentamos a igreja. Eu falei: mas vocês são de Cristo? Aquele homem ficou totalmente desconcertado. Porque para ele, a ideia de cristão é aquele que vai à igreja, aquele que dá aula na escola dominical, aquele que faz louvor e tal, mas qual o comprometimento que a pessoa tem com Jesus? Qual o comprometimento? A pessoa está com a sua carne crucificada, de forma que quem domina é o Senhor Jesus. A pessoa vive e anda e é guiada pelo Espírito Santo, porque ela tem o selo do Espírito. A pessoa, ela tem o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque a palavra do Senhor diz lá em Mateus 7, Jesus disse: olha, pelos frutos conhecereis. Nós somos conhecidos pelos frutos, não pelos dons. Não pelos dons. Os dons podem ser imitados. Mas somos comprometidos pela presença de Jesus. Somos conhecidos pela presença de Jesus em nossas vidas. E eu quero encerrar, então, essa palavra dizendo o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 24, porque um dia nós compareceremos perante o Senhor,
E diz assim a palavra de Deus. No sermão que Jesus pregou sobre o grande julgamento, ao final do sermão, Jesus diz o seguinte no versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem a sua... Aliás, primeiro versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino de Deus está preparado desde a fundação do mundo. Aí no 41 diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, são os que não obedecem a palavra, são os que não vivem a vida para a glória de Deus, são aqueles cuja carne tem total liberdade nas suas vidas, eles são escravos da carne, escravos do pecado. Então o rei dirá assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Os que são de Cristo estarão onde? À direita de Jesus. E eles receberão o convite: vinde a mim, benditos do Senhor. Mas os que estiverem à esquerda de Jesus, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim. Você é de Cristo? Você pertence a Jesus? Você foi selado com o Santo Espírito da promessa? Você crê de fato na palavra de Jesus? Você crê que Jesus morreu por você, morreu no seu lugar? Ele assumiu a sua condição de pecador, fazendo-se ele mesmo, conforme Paulo escreve aos Coríntios, pecador. Ele se fez pecado por nós. Ele assumiu a nossa condição de pecadores. Jesus Cristo é Senhor da sua vida, dos seus atos. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai querido, Tua palavra nos diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões, com suas concupiscências, com seus desejos. Tua palavra nos diz que os que são de Cristo Jesus, eles andam, vivem e são guiados pelo Espírito Santo. Mas diz também a Tua palavra que os que são de Cristo, eles produzem o fruto do Espírito em suas vidas. Senhor, dá-nos a certeza, a convicção de que nós somos do Senhor. Dá certeza ao Teu povo, à Tua igreja, que pertence ao Senhor, porque diz a Tua palavra que o Senhor nos comprou por preço de sangue, o sangue derramado na cruz do Calvário. O Senhor pagou pelos nossos pecados. O Senhor, tendo nos amado, o Senhor nos amou até o fim, continuará nos amando para todo sempre. Então abençoa a Tua igreja, para que saia daqui hoje com a convicção: eu sou de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém? E graças a Deus.